Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça de Cristo chegue ao coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Nós estamos finalizando o nosso período de jejum aqui na igreja. E eu gostaria então de abrir a palavra do Senhor com vocês para Mateus, capítulo de número 4. Capítulo de número 6. 5, verso de número 6. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Obrigado, Senhor, amado e bendito, por este momento indizível, Senhor, na Tua presença, onde nós podemos, Senhor, pela Tua graça, clamar aos céus, que o Senhor nos dê mais do pão do céu e menos do pão da terra, mais da água viva que vem de Cristo e menos, Senhor Deus, da água desta terra. Que o Senhor, por favor, nos ajude a sermos sustentados mais pelo Senhor do que por este mundo. E que o Senhor nos ajude a nos desmamar deste mundo, a ponto, Senhor Deus, de nos ligar mais às coisas do céu. Abençoa-nos, Senhor, Deus Santo Espírito, pela Tua palavra nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o jejum, ele é bíblico. O Senhor Deus instituiu desde a antiga aliança para que o seu povo observasse uma vez no ano, antes do sacrifício, da expiação, os judeus deveriam fazer um dia de jejum. Essa prática ela foi aperfeiçoada a tal ponto de que os judeus eles faziam 2 vezes jejum na semana. O Senhor Jesus Cristo, Ele também vai dizer, quando jejuares, mostrando que uma das facetas de uma religiosidade prática, viva, é que o crente ele jejue, passe tempo se abstendo de alimentos, de líquidos, de víveres, para poder buscar ao Senhor. Os apóstolos fizeram isso, e eles viveram isso e legaram isso para a igreja. E nós vamos ver, meus irmãos, que essa foi uma prática desde a fundação, há 2000 anos atrás, passando pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pela igreja católica, pela igreja na reforma, e pela igreja até os dias de hoje, os crentes, eles jejuam. Nós vamos perceber, meus irmãos, que há aqui uma bênção para aqueles que fazem isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer aqui no Sermão do Monte, Ele vai iniciar mostrando quais são as características daqueles que vão habitar no céu. E nós temos que olhar para ver se essas características estão na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai aqui, meus irmãos, dizer que aqueles que vão habitar no céu, eles serão humildes, verso de número 3. No verso de número 4, vai dizer que eles choram pelos seus pecados. E eles confessam. E eles não querem viver em pecado, por isso eles choram. É uma característica daqueles que vão habitar no céu, eles não gostam de viver em pecado. E vai dizer aí no verso de número 5, que aquele que vai habitar no céu, ele também é manso. Ele não é brigão, não é aquele que vive causando escândalo, discussão, causando problema, não. Ele é manso de espírito, essa é uma característica daqueles que vão habitar no céu. Moisés era o homem mais manso de todo o Antigo Testamento. Então há uma mansidão, há uma paz, é uma pessoa que procura viver em paz nos seus relacionamentos. E nós vamos chegar então no verso de número 6, e o Senhor Jesus ele vai dizer que uma das características daqueles que vão habitar no céu é aqueles que têm fome e sede da justiça, têm fome e sede de Deus. Percebam, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui, bem-aventurados. No português,
mais próximo da nossa linguagem hoje, esse termo em grego ficaria duplamente, duas vezes feliz, muitas vezes feliz, é aquele que tem fome e sede de Deus. Meus amados irmãos, há uma felicidade prometida para aqueles que jejuam, para aqueles irmãos que têm fome e sede de Deus hoje. Há uma felicidade duplicada para aqueles que querem, irmãos, comer e beber da parte de Deus. Irmãos e irmãs, os puritanos, eles foram pessoas que foram felizes. Conta-se a história, meus irmãos, de Jonathan Edwards. Esse homem, ele escreveu um sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. E vai dizer que sem alterar a voz, sem alterar o seu ânimo, ele pregou lendo ipsis literi, lendo o sermão. E vai dizer que as pessoas começaram a se tremer nos bancos, a chorar pelos seus pecados, pecadores na mão de um Deus irado. E vai dizer que as pessoas começaram a se agarrar às colunas, porque viam o chão abrir e eles caindo para o inferno. E esse homem, irmãos, ele passou 3 dias em jejum, escrevendo esse sermão, 3 dias. Perceba, irmãos e irmãs, que aqueles que buscam ter fome e sede de Deus, eles serão felizes porque eles verão o poder de Deus sobre a sua vida. Verão a graça de Deus descer. Serão impactados na sua vida. Porque eles têm fome e sede de Deus. Há uma felicidade que não se vê na vida daqueles que simplesmente passam a semana toda sem desejar, sem ansiar, sem querer comer de Deus. Eles não verão essa felicidade. O salmista vai dizer, meus irmãos, que a alma daqueles que querem ser bem-aventurados e felizes em Deus são aqueles, irmãos, que desejam a Deus como uma terra árida, sedenta e sem água. Salmo de número 62 vai dizer isso, e o Salmo de número 63. E o Senhor Jesus Cristo, Ele quer dar essa felicidade à sua vida. Bem-aventurados, duplamente bem-aventurados, felizes serão aqueles que têm fome e sede de Deus. E Ele vai continuar e vai dizer, bem-aventurados que têm fome de Deus. Que fome é essa aqui? O termo fome aqui, irmãos, é o termo para a fome no seu nível mais elevado, desesperado. Porque a fome, ela tem 3 características. Primeiro, a fome é real. Você, irmãos, não pode de maneira alguma fantasiar que você está com fome. Quando você está com fome, você está com fome, ela é real. A fome vai chegar. Ela é real. Todos os dias você vai ter fome. Porque o seu corpo vai clamar por isso, porque ela é real. Ela não é fictícia. Você não tem como enganar a fome. Ela existe. E você sabe disso porque o seu estômago começa a corroer, começa a doer e começa a clamar por comida. A fome é real. A segunda característica da fome, meus irmãos, é que ela é constante. Se você come de manhã, logo mais à tarde você vai querer comer novamente. E você não vai se contentar, porque à noite você também vai querer comer novamente. Porque a fome, ela é constante. Ela vem de hora em hora, e ela vem vindo constantemente, e ela não para, e até o fim da sua vida você vai querer comer. Mas a terceira característica, irmãos, da fome é que ela é
insubstituível. Conta essa história dos prisioneiros de guerra, que o assunto mais falado por eles naquelas cadeias nazistas da Segunda Guerra Mundial não era roupa, não era coberta, não era outra coisa, a não ser a concha de sopa rala que eles tomavam todos os dias. Porque, irmãos, não há coisa que você possa substituir por comida. Felicidade, irmãos, é você poder comer e comer bem. Agora, quer ver uma pessoa triste? É quando ela não pode comer. Porque a fome, irmãos, ela é insubstituível. A alimentação é insubstituível. Você não substitui a alimentação por brincadeira, por teatro, por lazer. Uma hora a fome vai chegar. E até mesmo as crianças que tentam trocar a comida pela brincadeira, uma hora elas vão dizer: papai e mamãe, estou com fome. Porque ela é insubstituível. Agora, irmãos e irmãs, percebam que há muitos crentes que estão vivendo a vida cristã e que não estão tendo fome e sede de Deus. São crentes que passam a semana toda sem ter o seu momento devocional, sua hora silenciosa com Deus. São crentes que passam a semana toda e estão comendo uma refeição apenas no domingo da palavra de Deus. E estão virando crentes raquíticos. Estão virando crentes nanicos. Não estão aumentando na fé, não estão crescendo na fé, porque não estão tendo fome e sede de Deus. Estão enganando a sua alma, naquela fome que é real, constante e insubstituível da alma. Estão buscando substituir pelo pão pisado pelo diabo deste mundo, pela vida corriqueira, e não tem fome e sede de Deus. Senhor Jesus Cristo nos alerta, irmãos e irmãs, que a maior fome que nós devemos ter neste mundo é pela presença, é pelo poder, é pela palavra, é pelas promessas de Deus em nossa vida. Se você não buscar, ansiar, desejar isso arduamente, você não será duplamente feliz. Você pode até ser feliz vindo à igreja, vivendo uma vida cristã mediana, mas só será duplamente feliz aqueles que jejuam, que têm conscientemente o desejo de buscar mais de Deus e ligar a sua alma mais ao pão do céu, comer mais as coisas do céu do que as coisas daqui da terra. Quando você começar a ansiar mais por Deus, a ter uma vida mais devota, a ter uma vida mais ligada às coisas celestes, quando o seu cônjuge começar a ver em você que você está sendo um cidadão mais celeste do que terreno, quando os seus filhos começarem a ver em você que você está se tornando uma pessoa mais celestial e está impactando a vida deles, é quando você vai ser duplamente feliz. Você está se tornando mais um cidadão do céu do que um cidadão aqui da terra. Quando você valoriza mais o pão do céu, quando você valoriza mais a presença de Deus, quando você valoriza mais os pastos verdejantes que o Espírito Santo pode lhe dar, quando a sua alma está mais ligada a Jesus, tem Ele como o seu amigo celestial bendito,
quando você conversa mais com Ele, está mais presente no seu trono de glória, quando você faz o seu momento devocional, né, o salão de entrada para estar na presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós temos que ter fome e sede de Deus. Nós acabamos de fazer um jejum coletivo na igreja. E nós esperamos que durante esse semestre isso continue a reverberar no seu lar. E aqueles que não conseguiram atingir, né, o jejum total, que se esforcem mais um pouco, e digam: Senhor, eu vou chegar lá. E eu vou conseguir, junto com a igreja, fazer isso, porque eu desejo mais o Senhor do que o pão desta terra. Eu quero mais do Senhor, menos deste mundo, menos desta terra. E que o Senhor me dê mais força, e que o Senhor me dê mais ousadia no Espírito, e que o Senhor me ajude a ver aquilo que os homens crentes no passado viram, a tua glória. Foi assim, meus irmãos, com a vida de Moisés. Moisés não se contentou meramente de ver a vara se tornar em serpente. Moisés não se contentou meramente de ver a sua mão ficar branca de lepra. Moisés não se contentou apenas ao ver as 10 pragas. Moisés não se contentou em apenas ver o mar vermelho abrir. Ele chegou para Deus e disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. Porque um crente que quer crescer na vida espiritual, ele não se contenta com as migalhas que caem da mesa. Ele quer comer os banquetes abençoados, gloriosos, benditos, da mesa do próprio Deus, das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso jejum nesta noite. E que o Senhor, pela sua graça, incline a nossa alma para podermos, irmãos, perceber pelo menos um pouco de alguma experiência boa, produtiva, que esse jejum nos faz ter e perceber do quanto é melhor nos desmamar desta terra do que nos apegar ainda mais às tetas deste mundo e querer viver comendo do leite desta terra. Que você possa perceber o quanto o jejum é bom para poder equilibrar a sua alma, para poder você perceber o quanto você tem fé em Deus, para você ter percepção e discernimento espirituais, que você comendo, que você nutrindo o seu corpo, e na correria de cada dia você não consegue perceber o quanto é glorioso estar na presença do Deus vivo, na face do Deus vivo e no trono de glória do Senhor Jesus Cristo, clamando pela presença dele. O jejum nos faz parar de comer para perceber que nós temos uma alma e ela precisa ser cuidada pelo poder, pela graça, pela presença, pelas promessas de Deus. E de que nós não somos deste mundo. E de que nós vamos passar. Mas uma coisa vai ficar, a nossa alma, e ela é eterna. Por isso, irmãos e irmãs, não sejam como aquelas noivas nécias, e quando o noivo chegou, elas ficaram das portas para fora, porque não foram prudentes
porque não estavam com azeite, irmãos, no seu candelabro, para poder esperar a presença do noivo. Que esses momentos na vida da nossa igreja seja tão glorioso, a tal ponto de dizer: eu estou me preparando prudentemente para a vinda do noivo. Logo mais eu vou morrer, logo mais nós vamos passar, logo mais, irmãos, né, a eternidade vai bater à nossa porta. E o Senhor Jesus Cristo pergunta: para quem será a tua alma? E nós que estamos preparados, que estamos nos desmamando deste mundo, né, nós vamos então dizer: Senhor, eu estou preparado. Estou aqui. Eis-me aqui. E Ele vai dizer: entra, meu servo bom e fiel, que desejou mais o pão do céu. Vem comer dos manjares celestiais que eu tenho preparado. Que o Senhor, irmãos e irmãs, nos prepare para o céu, hoje, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor amado, pela felicidade que o Senhor promete, na fome e na sede que nós devemos ter do Senhor, do Teu reino, do céu. Que o Senhor, pela Tua graça, nos visite nesses momentos em que nós dizemos não para o pão do mundo, para o pão que o diabo amassou. Que o Senhor nos leve a pastos verdejantes, como ovelhas de Cristo. E pela Tua graça, Senhor, nos dê de aproveitar o maná e a presença do Senhor, que é doce como os favos de mel. Que o Senhor nos ajude a sentir isso em nossa alma e estarmos alegres e felizes por poder nos abster deste mundo. Dizer para este mundo que nós não pertencemos a ele, que nós não somos dele, mas que nós somos celestiais, que nós somos filhos de Deus, que nós somos cidadãos do céu e que nós estamos aqui de passagem. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e que o Senhor possa, pela Tua graça, Senhor, levantar desta igreja homens e mulheres que sejam duplamente felizes, alegres, celestiais. Que o Senhor dê ousadia para eles dizerem não para o mundo e sim para o Senhor. Não para a presença, Senhor Deus, deste mundo e sim para a presença do Senhor. Torna, Deus, os crentes daqui do UNA, Senhor Deus, crentes fervorosos, que não estejam, Senhor Deus, felizes pela sua condição, mas que sejam, Senhor, por favor, amadurecidos e cada vez mais se veja o progresso na fé deles, Senhor Deus, diante dos Teus olhos. Por favor, Senhor, abençoa-nos durante esse semestre. Cuida da Tua igreja e visita-nos com a Tua presença, ó Deus, Santo Espírito. Que a graça imerecida do nosso amado, eterno Salvador, o Senhor Jesus, e o poder de Deus, o nosso eterno Pai, poder, comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito sejam derramadas, irmãos, sobre a vida de vocês, hoje e para todo sempre. Amém.